Olá, sejam bem-vindos ao canal Tear Chique. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como confeccionar no tear de pinos esse colete, que serve para um bebê de 0 até 3 meses. Às vezes pode servir até um pouquinho mais, dependendo do tamanho do bebê. Então, ó, é um coletinho kimono, transpassado, ó. Daí, eu coloquei uns cordões nele aqui. Bem bonitinho, bem delicado, ó. É até um tamanho grande. Então, ele serve, se o bebê for mais magrinho, você pode fechar um pouquinho mais, que ele fica menorzinho. Se o bebê for mais gordinho, você pode abrir um pouquinho mais, porque dá pra amarrar, né? Então, eu vou estar ensinando pra vocês hoje como confeccionar esse lindo colete. O que que a gente vai precisar pra fazer ele? Eu vou precisar de um tear de pinos de no mínimo 27 pinos, tá? Eu vou estar utilizando esse tear X e ele tem uma cala de 1 centímetro, tá? Mas você pode estar usando qualquer outro tipo de tear de pinos que também tenha uma cala compatível com 1 centímetro, tá? Vou estar utilizando um gancho para tear, uma agulha de tapeceiro, uma tesoura, e o fio que eu vou estar utilizando é esse fio da Cisne Super Bebê, tá? Eu vou estar utilizando 2 fios dele. Depois eu deixo direitinho na descrição todos esses materiais para vocês. Então, vamos lá? Bom, eu vou começar tecendo uma das frentes do casaquinho, porque esse casaquinho, ele tem 3 partes. As costas, a frente direita e a frente esquerda, tá? Então, eu vou começar aqui com uma das frentes. Para a gente tecer um tamanho de 0 a 3 meses, para a primeira frente eu vou precisar de 26 pinos. Então, eu já montei aqui, ó, 26 pinos do meu tear, tá? Esse tear tem uma cala de 1 centímetro e eu estou utilizando 2 fios da lã de bebê, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, então, montar os 26 pinos. Tem um vídeo aqui no canal que ensina a montagem dos pontos, tá? E aí, depois que eu montei os 26 pinos, minha primeira carreira vai ser em ponto meia. Então, o ponto meia, ele é simples. É só você passar o fio na frente do pino e tecer. Passa na frente e tecer. Essa vai ser a minha primeira carreira. Vou tecer em ponto meia os 26 pinos até o final. Bom, já fiz aqui, ó, a minha primeira carreira de ponto meia. Agora, depois dessa primeira carreira de ponto meia, eu vou fazer 12 carreiras de esinho. Só que é naquele esquema que eu sempre digo pra vocês. O meu primeiro pino e o meu último pino, eu vou tecer em ponto meia. Todos os restantes eu vou fazer em ponto esinho. Por quê? Porque na hora de costurar fica muito mais fácil. Então, ó, o meu primeiro pino, eu vou tecer ele em meia. Os outros do meio, eu vou tecer tudo em esinho, ó. E a hora que eu chegar aqui no meu último pino, eu teço ele em meia. Feito isso, eu vou tecer todos os pinos para eu completar a segunda carreira. E aí, ó, vou tecendo todos até voltar aqui no meu último pino de novo, tá? Feito isso, eu vou fazer mais
11 carreiras de ponto Ezinho, porque é um total de 12, tá? Vou fazer aqui as 12 carreiras e já volto para mostrar para vocês. Bom, depois que eu já fiz as 12 carreiras de ponto Ezinho, eu vou iniciar as diminuições, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o pino 1 e o pino 2. Eu vou tirar o pino 1, vou tirar o pino 2. O que tá no pino 2, eu vou colocar no pino 3. E o que tava no pino 1, eu vou colocar no pino 2. Dessa forma, eu já fiz uma diminuição, tá? Por que eu tô fazendo dessa forma, essa diminuição? Porque sempre o primeiro pino tá sendo em ponto meia. Então, eu quero que ele continue em ponto meia. Então, por isso, eu vou sempre deixar ele intacto, não vou mexer nele, eu só vou transferir ele de lado, tá? E não vou deixar ele com dois fios, só nesse aqui que vai ficar com 2 laçadas, tá vendo? E aí, o que eu faço? Teço o primeiro em ponto meia, do mesmo jeito. E aqui agora eu vou tecer, ó, esse aqui com 2 fios, normal. Vou fazendo isso, ó, até o final. A hora que eu terminar de fazer os Ezinhos, na hora de tecer, esse eu vou tecer com 2, ó. Vou tecer esse com 2, esse com 1. Tá? Vou fazendo isso até o final. Já mostro pra vocês. Bom, aí eu diminuí aqui um pino e teci todos os outros em ponto Ezinho, o primeiro e o último em meia, e diminui um ponto. Agora, eu preciso fazer mais uma carreira e preciso fazer mais uma diminuição. Como que eu faço? A mesma coisa. Eu tiro o pino número 1, tiro o pino número 2. O 2, eu ponho no 3 aqui, e o 1, eu ponho no 2. E agora, eu volto tecendo em ponto Ezinho. A hora que eu chegar aqui, eu vou fazer mais uma diminuição, até diminuir 16 pinos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, você põe um marcadorzinho aqui para vocês não se perderem. E a gente vai fazer essas diminuições. Vai um, diminui. Volta um, diminui. Entendeu? Sempre assim, de um lado só. 16 pinos. Eu vou fazer essas diminuições e já volto aqui para mostrar para vocês. Tem um vídeo aqui no canal que ensina como fazer diminuições na peça, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar olhando lá, que lá explica direitinho também. E pode deixar nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem que eu respondo para vocês, tá? Bom, eu já fiz aqui, ó, as minhas 16 diminuições. Eu diminuí 16 pinos do trabalho. Agora, eu preciso diminuir mais 3. Só que essas 3 vai ser de outra forma, tá? Ao invés de eu fazer uma carreira, eu vou fazer 2 antes de fazer as diminuições. Então, eu vou lá, faço a diminuição, né, que eu já tava fazendo normalmente. Teço em Ezinho. Não esquecendo que a última carreira não, o último pino é em meia. Aí, eu vou lá, ó, teci a primeira carreira de Ezinho. Na primeira diminuição agora, né? Aí, ao invés de eu fazer mais uma diminuição, eu não vou fazer. Eu vou voltar e vou fazer mais uma carreira de ponto Ezinho. Então, um meia aqui e o Ezinho no restante, até chegar lá no primeiro de novo. Aí, cheguei aqui no primeiro de novo, sem nenhuma diminuição, eu vou tecer. Então, ó, o que que eu fiz aqui? Eu fiz mais uma diminuição, né? E ao invés de eu fazer uma carreira de Ezinho,
para poder fazer a próxima diminuição, eu fiz 2 carreiras de esinho, tá? Então, eu vou fazer isso mais 2 vezes, para eu ficar com 7 pinos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu diminuí esse depois dos 16, fiz 2 carreiras de esinho. Agora, eu vou diminuir esse, vou fazer 2 carreiras de esinho e vou diminuir mais esse e fazer 2 carreiras de esinho. Vou fazer isso aqui, já volto para mostrar para vocês, tá? A gente vai ficar apenas com 7 pinos. Bom, depois que eu já diminuí mais 3 pinos e fiquei apenas com 7 pinos, eu vou fazer mais uma carreira, que é a última carreira do nosso trabalho de ponto esinho. Depois que eu já fiz a minha última carreira de esinho, eu tenho 2 opções. Eu posso arrematar esses 7 pinos, tá? Para eu poder costurar depois, esse aqui é o ombrinho, né? Costurar esse ombrinho com as costas, ou eu posso tirar, né, os pontos assim do tear com marcadores para fazer uma costura invisível. No meu caso, eu vou fazer uma costura invisível, porque eu gosto bastante de costurar dessa forma. Mas quem prefere arrematar para depois fazer a costura, pode arrematar. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que ensina como arrematar as peças para poder tirar do tear, tá? É só ir lá, aprender e daí vocês arrematam. Ou pode fazer da forma que desejarem. No meu caso, eu vou fazer uma costura invisível, tá? Tem um vídeo aqui no canal que também ensina a fazer a costura invisível. Então, eu vou tirar com marcadores, com os meus pontos assim abertos mesmo, tá? E aí, o que acontece? A hora que você tira do tear, né? Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Os pontos iniciais, eles ficam assim, tá? E aí, aqui no canal, a gente tem um vídeo também que ensina como arrumar, pra ele não ficar assim, ó. Que daí, no caso, eu já tenho aqui a outra frente feita. E pra ela ficar bonitinha assim, ó. Tá vendo, ó? Pra ficar bem bonitinho os pontos e não ficar todo aberto assim, o que a gente faz? A gente tem que puxar esses pontinhos, essas linhas aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ter que ir puxando elas, ó. As argolinhas. Aqui no canal tem um vídeo que ensina a fazer isso também, que é como iniciar os pontos no tear. Porque esse daqui são os pontos iniciais. Então, como eles são os iniciais, a gente tem que organizar eles, tá? Então, é só você fazendo isso em todos. Depois que você fizer isso em todos, vai ficar assim, tá? Vai ficar dessa forma. E aí, você faz a outra frente igual, com uma diferença, né? Esse a gente diminuiu desse lado e o outro você vai diminuir do lado oposto. Aí, vai ficar as 2 frentes. Feito as 2 frentes, a gente vai fazer as costas agora. Bom, depois que eu já teci a minha frente esquerda e a minha frente direita, eu preciso tecer as costas, tá? Então, ó, eu já adiantei as costas porque é o mesmo procedimento. E é muito mais fácil porque é apenas um quadrado, ó. É só um quadrado. Então, não tem necessidade de eu tecer tudo aqui com vocês. E como que a gente vai fazer essas costas? Eu vou precisar montar aqui, ó, 27 pinos, tá? Vai fazer a mesma montagem que você fez para tecer a frente, tá? O primeiro pino e o último pino vão ser tecidos em ponto meia. Todos os demais vão ser tecidos em ponto esinho. Não esquecendo que a primeira carreira que você vai fazer aqui, ó, depois da montagem dos pontos, é uma carreira de meia. Então, você monta os 27 pontos, né? Faz uma carreira de meia e daí tece 34 carreiras de ponto esinho. Primeiro pino e último pino e ponto meia.
Depois de ter feito isso, né, você já vai estar com a sua peça praticamente pronta. A gente vai ter que tirar essa peça do tear. A gente vai ter que dividir os 7 primeiros pinos do início e os 7 primeiros pinos aqui do final. A gente vai separar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei um marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei um outro marcador. Por quê? Eu não vou arrematar eles, tá? Eu só vou arrematar esses do meio. Esses daqui depois eu vou costurar, que é o ombrinho, tá bom? Se você quiser arrematar tudo, pode arrematar e depois costura. Eu vou fazer diferente porque eu acho que vai ficar mais bonito, tá? Então, como que a gente vai tirar do tear? A gente vai, então, tecer as 7 primeiras normal, ó. Um ponto meia e ponto ezinho aqui, tá? Normal. Então, vou tecer elas. Ok. Então, já posso tirar esse marcador daqui. Agora, esses outros aqui, opa, eu vou arrematar. O arremate normal. Então, ó, que você tece os dois, tá? Aquele arremate simples. Eu tenho aqui no canal ensinando esse arremate, tá? Então, arrematei o primeiro. Vai fazer isso em todos, tá bom? Vou terminar até chegar aqui e daí eu já mostro pra vocês. Bom, aí eu já finalizei aqui, ó, ficou faltando esses 2 últimos pinos antes de chegar no meu marcador. Como que eu vou fazer? Ó, eu vou tecer ele aqui pra arrematar esses 2. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir neste pino, vou tecer ele, que é esse pino número 7, ó. Deixa eu tirar o marcador. Teço ele, pra eu poder arrematar esse último, né? Ó. E volto ele pra completar o 7. Então, a gente ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tecer esse 7 aqui, para eu poder tirar a minha peça agora. Vou tirar ela com um marcador, igualzinho eu tirei a frente, tá? Aí, você vai tecer os 7 pinos. Bom, ó, já coloquei os marcadores nos 7 pinos de cada lado. Agora, eu vou tirar a minha peça do tear com os marcadores. Bom, ó, já tirei as costas do meu casaquinho do tear. Aí, ela ficou assim, ó, tá? Ficou arrematado os pontos do meio e os 7 pontos de cada lado ficou com o marcador, que eu vou costurar, tá? Bom, depois que eu já finalizei as minhas 3 peças, que é uma frente, a outra frente e as costas, eu vou costurar. Então, eu vou costurar 12 pontos aqui, tá? Eu vou costurar, e vou deixar o espacinho para o braço. Vou costurar do outro lado mais 12 pontos aqui, ó. 12, vou deixar o espacinho para o outro braço. E aí, aqui em cima, a gente tem 7 pontos pro ombrinho, que eu deixei, 7 na frente, 7 nas costas, e aqui também 7, 7. Eu vou fazer uma costura invisível, tá? Então, aqui no canal tem um vídeo que ensina a fazer a costura invisível. Tem o vídeo que ensina também como costurar em ponto meia, porque apesar da peça ter sido toda feita em ponto ezinho,
aqui nas bordas, né, nos últimos e primeiros pinos, elas foram tecidas em ponto meia. Então, lá ensina como você costurar de uma forma que fica bem confortável pro bebê, tá? Então, eu vou fazer essas costuras, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, então tem um outro vídeo que ensina a fazer essas costuras. Eu vou costurar, já venho mostrar como que fica a peça pronta. Bom, eu já finalizei aqui o meu colete, tá? Costurei as laterais. Vocês podem estar costurando a quantidade de pontos que vocês desejarem aqui, tá? De forma que fique confortável para colocar o braço do bebê. Então, eu costurei as duas laterais, os dois ladinhos aqui do ombro, né? E aí, tem várias opções para você fechar esse colete. Você pode estar colocando cordões, igual eu coloquei, porque daí você pode amarrar. E se o bebê for mais gordinho ou mais magrinho, dá para você ajustar, né, o colete. Aqui dentro eu também coloquei, ó, 2 cordões para poder amarrar, pra roupinha não ficar descendo assim, né? Então, se dá uma amarradinha aqui, a mesma coisa. Se o bebê for mais gordinho, você amarra com espaço maior. Se for mais fininho, você amarra mais juntinho, né? Se ele for mais magrinho. Então, dá pra ajustar da forma que vocês desejarem, tá? E assim a gente finalizou o nosso colete, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês e até mais!